Boa tarde a todos. Mais uma vez nos reunimos nessa casa que nos reúne com muito amor e carinho para mais uma tarde de estudo, de aprendizado. Os companheiros da internet, cordial abraço, sejam bem-vindos. Aqueles que nos acompanham já de muito tempo, sejam todos bem-vindos. Felizes aqueles que podem se reunir em nome do Cristo para estudar, para aprender e para praticar aqueles ensinamentos que Ele nos deixou há mais de 2000 anos atrás. Quando nos reunimos numa casa de estudo, numa casa de aprendizado, numa casa de oração, somos agraciados, do momento que entramos aos portões até o momento em que retornamos aos nossos lares. Então, é com extrema humildade e com muito agradecido a todos aqueles que permitem que esses momentos se realizem. Bom, nós temos alguns avisos rápidos, Então, nós temos aqui uma ação entre amigos, tá? Em benefício das crianças do orfanato do Cotique. Tá? É uma rifa natalina. O prêmio é uma cesta de Natal da Casa Santa Luzia, para em torno de R$600 essa cesta. Concorre com a centena do primeiro prêmio da Loteria Federal no dia 22 de dezembro de 2018. O valor da doação, R$10 cada centena. Tá? Componentes: uma garrafa de whisky escocês Black White, uma garrafa de espumante francês Comte de Neuchâtel Brut, uma garrafa de vinho do Porto Santa Luzia, uma garrafa de vinho francês Bordeaux Porto Caillot, um vidro de aspargos, uma lata de atum, um vidro de azeite, um vidro de filé de anchova, e vai. São uma cesta bem recheada, Para quem gosta, dá para... E nós fazemos aquela nossa colaboração, Quem ganhar a cesta vai ter um Natal feliz, porque vai poder partilhar essa cesta com todo mundo, e as crianças do Cotique agradecem. Tá? Então, quem puder participar, é só entrar em contato com a Sandra, com a Cida ou com o Aquil. Tá bom? Essa semana, quem vem a casa durante a semana, pode encontrá-los com certeza aqui, ou amanhã talvez encontre, no domingo encontre alguns deles aqui na casa. Quem tiver interesse, entre em contato e adquira o número da rifa. Tá? Nós temos a nossa tradicional Feira do Livro Espírita. Então são os livros novos e usados que estão em bons estados ainda, Mas no mundo em que hoje usa-se muito internet, muito WhatsApp e tal, às vezes o livro é um presente que nos permite viajar nas fantasias, nas histórias, vivenciar esses momentos, coisas que às vezes pela internet fica um pouco complicado. O livro está com você em todos os momentos, Fica mais fácil. Então, quem quiser presentear um amigo com livro, nossa biblioteca está aí à disposição. Tá? Os preços são preços acessíveis a todos. Tá certo? Nós temos também trabalhos todos os dias, Os horários ficam afixados na entrada do centro. De sexta-feira, nós temos um trabalho voltado aí especialmente para portadores, para aqueles que têm os vícios, do álcool, do alcoolismo, das drogas, é voltado mais para essas pessoas e mais para as suas famílias também, tá bom? Durante a semana, aí, na quarta-feira é às 14 horas e o restante é à noite, tá bom? Maiores informações no nosso site também, www.casadocaminhosantana.com.br. Lá, inclusive, ficam gravadas as palestras, tudo que acontece, todos os eventos que a casa vai realizar ficam ali registrados. É só acessar o site e marcar sua presença. Inclusive, perguntas, tá? Se tiver alguma dúvida, poste no site que o pessoal entra em contato para responder. Beleza? Nós atendemos aí, temos atendimento fraterno, 20 minutos antes de cada palestra, tá bom? Se alguém precisar passar pelo plantão, chega um pouco mais cedo aí, conversa com o plantonista, tira alguma dúvida, busca um esclarecimento, busca uma ajuda, estamos à disposição. Na área social, continuamos com o nosso trabalho aí, inclusive foi fantástico o último trabalho, que foi a distribuição das cestas aí, foi uma festa fantástica, quero agradecer. Foi hoje? Foi fantástico. Diz que levou um pouco de carinho, de alegria para todos aqueles lá. Quero agradecer do coração as doações que nós recebemos. Que Deus dê em dobro, retribua em dobro tudo aquele bem que estão fazendo em benefício daqueles mais necessitados, tá bom? E sim, continuamos pedindo, não deixe de nos ajudar para que esse sonho possa continuar, essa tarefa continue e possamos aumentar no futuro, tá bom? Nós temos também o nosso
trabalho com os moradores de rua, que é realizado, né, todos os sábados a partir das 18 horas. Ou seja, 16h30 o pessoal se reúne, faz a prece, prepara os lanches, 18 horas para entregar, né, para aqueles moradores de rua aí que se encontram aí entre as estações Tietê e Carandiru. Tá bom? Quem quiser participar com a gente, 16h30 se encontra aqui na casa e o pessoal vai encaminhar para as tarefas. Beleza? E o muito importante, né, o Evangelho no lar, que é uma forma de harmonizar o lar, harmonizar a família. Então, é aqueles momentos em que a família se reúne para estudar um pouco do Evangelho, comentar, fazer as suas preces, pedir e agradecer pela ajuda recebida e que possamos ter o lar harmonizado, né, em benefício de todo mundo. Tá bom? Esses são os recados, né? Gostaria de pedir também, se tiver alguma dúvida durante as nossas palestras, manda lá a perguntinha, posta pra gente lá, tá bom? A participação é muito importante, tá? E assim, nós vamos passar então o nosso preparo, né? E iniciar a palestra da tarde. Ok? Então vamos nos acomodando da melhor maneira possível nas cadeiras. Vamos sentindo um abraço fraterno dos companheiros da espiritualidade que nos atende nesse momento, atende às nossas necessidades, que nos preparar para que possamos manter os olhos e a mente aberta a tudo que estaremos conversando nesta tarde. Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que nos é dada. Agradecemos por tudo o que iremos receber nesta tarde e que possamos, ao retornar aos nossos lares, nossos afazeres, possamos levar esses ensinamentos e esse amparo para a realização da nossa jornada. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho, né, o nosso companheiro Rudai, que fará para a gente a palestra da tarde, né, Crescer Feliz na Exposição. Ó, tema, Jesus e os dias de hoje. Tá? Seja feliz na sua exposição. Boa tarde a todos. Jesus e os dias de hoje. É o tema e o texto é da redação Momento Espírita. Um texto realmente bastante interessante, né? Alguns pontos anotados aqui servem para a gente apenas refletir. Por exemplo, se tudo que lemos sobre o Evangelho de Jesus, os evangelhos, os outros livros que tratam da vida, das obras e das curas ou os milagres de Jesus, para muitas pessoas isso ficou muito, muito distante no tempo. Ficou lá atrás, há 2, 3 mil anos, né? Num tempo, numa cultura completamente diferente da nossa, né? Num tempo muito distante e em que, para nós, os valores eram outros, completamente diferentes, né? E temos essa grande dificuldade de entender e aplicar nos dias atuais. Mas será que é isso mesmo? Será que o que Jesus disse há 2000 anos não pode ser, por nós, exemplificado nos dias atuais? Por que essa dificuldade, ou até essa vergonha, né, que nós temos de falar sobre Jesus? Parece que é piegas falar sobre Jesus, falar sobre Deus, né? Tem pessoas que pensam assim, que é falta de raciocínio, falta de bom senso. Algumas pessoas pensam, né, que é muita simplicidade, né, falar sobre Jesus, falar sobre Deus, né, principalmente sobre Jesus. Mas, os dias atuais, quem de nós, nos momentos atuais, está realmente seguro de sair de casa e poder retornar em casa de uma forma realmente, vamos dizer assim, satisfatória, tranquila, serena, sem grandes perturbações? Será que os meios de comunicação que temos aí, eles estão preocupados em buscar notícias, informações de coisas boas, elevadas, nobres, obras importantes? Essas obras dão um ibope, dão atenção, criam expectativa no ouvinte, né? Então, vai-se em busca do que é o que é de mais ruim, mais deprimente na sociedade, porque parece que é isso que atrai a atenção do homem, né? Crimes, mortes, violência e por aí afora vai, né? Problemas dos mais diversos, homicídios, suicídios.
E a gente fica chocado com tanta informação. Parece que o momento atual é um caos, né? E aí nós perguntamos, e Jesus nos dias de hoje? Né? Onde está Ele? Deus, né? Será que Deus nos esqueceu e deixou-nos à mercê da nossa própria ignorância? Mortes aí de jovens, de pessoas de mais idade, de todas as idades, vitimadas muitas vezes por objetos, né, como celular, carro, né, dinheiro e outras coisas nesse nível. E novamente a pergunta, o homem esqueceu de Deus ou nunca teve Deus em seu coração? Esqueceu de Jesus ou nunca teve Jesus no seu coração? Os valores que abraçamos, primeiramente pela cultura, né, que nós somos um povo católico, né, e a nossa primeira instrução ligada à religião está relacionada ao catolicismo. Ou seja, as teorias, pelo menos aos rituais da Igreja Católica, como nós conhecemos desde o começo, né? Parece-me que o homem vai à igreja, adora Jesus, sai da igreja e esquece de Jesus. Né? E nos dias atuais ficamos todos perturbados e chocados e ao mesmo tempo pensando, né? Onde vai parar a humanidade com tanta barbaridade? Será que lá atrás, há um século, 2 ou mais, à época de Jesus, era muito diferente? Ou as proporções eram parecidas, mas não tinha a velocidade dos meios de comunicação para trazer notícias mais ruins em primeiro plano e em segundo plano, porque não dá realmente voto, né? Vamos dizer assim, as notícias boas, elevadas, virtuosas, né? Muito bem. Aqueles dias nos quais esteve Jesus cantando as glórias de Deus pelas terras da Palestina eram dias de grandes dificuldades morais. Repete-se o que ocorre hoje em dia. As aflições, dramas pessoais, dificuldades de relacionamento, de entendimento entre povos e culturas faziam-se constantes naquela época, né? A incompreensão, o preconceito e a preocupação com a aparência externa, com o aspecto social era a tônica nos relacionamentos, principalmente nas classes mais abastadas. Aqui, eu, particularmente, não concordo muito com esse parágrafo aqui, né? Porque, primeiro que Israel, ou os judeus, estavam sob a dominação né, romana, né? E, com certeza, eles não tinham muita liberdade de expressão, né? Principalmente de mostrar os seus valores pessoais, né, ou culturais. Não muito diferente dos dias de hoje, em termos morais e valores íntimos, ainda somos muito parecidos com aqueles que encontraram Jesus durante seu périplo de amor. Né? Como eu falei, guardadas as devidas proporções, hoje, né, vamos falar, o planeta tem 7,5 bilhões de habitantes para mais. À época de Jesus, né, segundo a história, tinha aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Pouco menos, talvez, né? Os dramas vivenciados há mais de 2.000 anos, na intimidade daquele povo, se assemelham muito aos desafios emocionais que enfrentamos. Óbvio, os desafios emocionais são maiores, porque as necessidades que nós criamos são muito maiores, não é? Então, cria-se necessidades para tudo. À época de Jesus tinha internet, Wi-Fi, celular, energia elétrica, né? Tinha carros, aviões, a tecnologia era completamente diferente, era tudo artesanal, né? Então, esse progresso tecnológico, oriundo, né, da inteligência do homem, sob o influxo de Deus, né, com certeza, tem o benefício de aprimorar a nossa inteligência, de dar-nos tempo para tratar de valores outros que precisamos também desenvolver. Porém, essa mesma tecnologia fez com que o homem, com uma inteligência mais apurada, mais, né, afinada, ele usasse e usa para a satisfação íntima, né, pessoal, egoísta. Quantas pessoas são ávidas de satisfação em todos os níveis, na alimentação, na reprodução e na proteção, né? São os 3 pilares básicos, né? E vamos por o quarto, que é a religião, que está fora disso, né? Então, os dias atuais são dias realmente onde a massa é muito grande de pessoas, a inteligência está melhorada, não resta a menor dúvida,
as facilidades em todos os níveis existem, né? Os valores culturais talvez se assemelham, mas o homem vive um período de mais liberdade. Ele sabe que ele ama a individualidade e ele é livre para aplicar o seu livre-arbítrio onde bem entende, né? Porém, ele não tem o freio espiritual ou moral para o deter ante algumas situações que ele mesmo coloca para si, né? Quando ele está muito apegado ao dinheiro, quando ele está muito apegado às coisas materiais, ele, o homem, esquece que ele escolhe e depois colhe, né? Não é? Ou seja, ele semeia, né? Prepara o solo, a planta nasce, né? Ou a erva daninha nasce, né? Aí tem que haver a colheita, né? E a colheita muitas vezes é diferente daquela que se esperava. Principalmente quando a satisfação dos instintos estão em primeiro plano. E é complicado. Por isso, os conselhos de Jesus são ainda tão atuais, né? Ele falava para um povo que vivia em um mundo sem recursos tecnológicos, utilizava de analogias e comparações que pudessem ser compreendidas pelas gentes simples. Ora, os nossos diálogos, né, as nossas comparações no momento atual têm por base a nossa cultura, os hábitos e costumes atuais. De modo semelhante, Jesus utilizava modos e costumes daquele tempo para tecer, né, construir as suas histórias, que são parábolas, para trazer explicações ou levar conhecimento àquelas pessoas. Porque o que primeiro tocava a elas, naquela época, o que primeiro tocava a elas eram as coisas do estômago, as coisas referentes à proteção, né, e principalmente a segurança da sua família. Né? Então, aquilo que primeiro toca os sentidos mais primários do homem, Jesus sabia disso, mas ele estava preocupado, através dos seus ensinos e orientações, preparar o espírito. O espírito era o mais importante para Jesus. Antes da matéria, do corpo físico, o espírito era o principal, né? Então, ao falar ao espírito, né, nos seus exemplos de orientações, ele fazia com que a informação não se apagasse. Mesmo que o matasse seu corpo, o homem renascido novamente, e ele traria esses conhecimentos, né? Então, falando ao espírito, e as suas parábolas ou as suas historietas tinham por base, né, vamos dizer assim, perpetuar no tempo, né, e chegar a outros povos, a outras culturas, porque ele sabia que deveria ser levado a todos os povos, em todos os cantos da terra. Óbvio que o homem, através das suas necessidades, do seu egoísmo e da sua vaidade ou do seu orgulho, ele ajeitou as coisas para si, né? Não obstante, seus conceitos e orientações são atuais. Jesus não se preocupava com as coisas do mundo, ensinava as coisas da alma, né? Do espírito. Sem preocupar-se com os valores temporais, era, por excelência, o sábio dos valores da alma. E conhecia-os em profundidade, óbvio, né? Um espírito de envergadura, de uma elevação, de uma superioridade que não tinha igual na Terra, e não tem, né? Ele precisava, primeiramente, falar aos homens do seu tempo, conforme os recursos desse tempo, e o grau de conhecimento dessas pessoas nesse tempo, para que a inteligência, conforme ela vai ganhando mais, né, mais luz, elucida-se mais, ele possa compreender conceitos mais complexos, né, mais profundos, né? Então, Jesus falava a alma primeiramente, para que o homem, né, enchendo-se de esperança, de respeito a Deus, de esperança, de amor ao próximo, de ajuda mútua, porque o país vivia numa dificuldade muito grande, a miséria, com certeza, falava muito alto. O homem cheio de esperança em seus espíritos, cheio de amor, sabendo que ele era filho de Deus, que a vida continuava após a morte, e ele se esforçava para superar aquelas dificuldades todas, como nos dias atuais devemos fazer. Assim, seus conceitos atravessaram séculos, chegando até nós com a atualidade arrebatadora. Amar a Deus acima de todas as coisas. É preciso entender que
Deus é único. Será que todos os homens da Terra que estão numa idade de compreensão sabem que Deus é único, é o Criador de todas as coisas? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, todos os homens têm consciência disso? Homens, eu estou falando. Pode ser que como espíritos até tenham, mas sendo na matéria, esquecem. Se o homem tivesse essa consciência, essa certeza que Deus é o Criador de todas as coisas, é o provedor de tudo, né? Então, ele já se conteria em alguns aspectos, né? Então, assim seus conceitos atravessaram séculos, e nesses dias onde o estresse emocional e a ansiedade são doenças crônicas, a ansiedade, né? Olha a ansiedade, né? Você é ansioso, Vladimir? Mas quando era mais novo? E você, Vladimir? O Washington? É ansioso atualmente? Mas quando nós somos mais jovens, nós somos bastante ansiosos, né? Parece que se não fizermos agora, não vai ter mais tempo, né? Vivemos assim uma ansiedade. Mas tem muitas pessoas na nossa faixa etária e para mais um pouquinho que são extremamente ansiosos, né? E desesperançados para com a vida, né? Então, nestes dias onde o estresse emocional e a ansiedade são doenças crônicas, Jesus nos aconselha a deixar a cada dia suas próprias preocupações e necessidades, sem nos afligirmos com o futuro desconhecido. Passou por muitos problemas na vida? Quem não passou, né? Todos passaram. E não superaram, não ultrapassaram as dificuldades? Talvez naquele momento parece que não havia assim, saída, parece que não havia luz ao final do túnel, não havia solução de continuidade. Então, ficávamos presos e a ansiedade nos corroía muito, né? E alguns deixavam enveredar-se para a depressão, porque perdia, né, a certeza, a convicção, a esperança, né? Enfim, aquele algo íntimo em nós que fala, não, as coisas vão mudar e será para melhor, né? Ensina-nos a ter, Jesus, né? Ensina-nos, os seus ensinos atuais, né? Ensina-nos a ter confiança em Deus. Tem confiança em Deus, Washington? Todos têm confiança em Deus? Se não é por ele, quem será da gente, né? Se ele nos dá todo... E por que alguns dizem, pô, meu filho não tem solução? Meu marido, coitado, não sai mais do bar, né? Ou aquele que está procurando um emprego, parece que ele nunca vai encontrar o emprego, o trabalho que ele precisa, né? Com certeza. Então, essa confiança em Deus ensinada por Jesus e trazida até os dias atuais, serve de exemplo para nós, né? Por exemplo, citado aqui pelo texto, né? As aves dos céus, que não semeiam e nem ceifam, e os lírios do campo, né? Que não tecem nem fiam. Ou seja, vamos observar a natureza como um todo, animal e vegetal, né? Todas elas, toda a natureza tem ali os seus recursos que são, né, distribuídos pela divindade. Esses recursos estão aí. Por exemplo, os lírios do campo, tão citados por Jesus, né? Ao fazer uma observação quanto à nossa natureza, né? Eles se vestem de uma forma tão alva, tão branca e tão majestosa, e Jesus diz que nem Salomão, com toda a sua glória, ou seja, todo o seu poder, riqueza, toda a sua majestade, se vestiu tão ricamente, né? Então, os animais provêm as suas necessidades físicas de proteção, segundo as leis que regem, né? Eles são inteligentes, sábios, né? Essa sabedoria, essa inteligência é adequada à sua necessidade de sobrevivência, de alimentação, reprodução e proteção. Então, eles não progridem além desses aspectos, né? E a estes, Deus dá tudo isso a cada dia, porque nós, que temos inteligência, né, que somos capazes de executar coisas diferentes a cada dia, temos tanto temor para o dia seguinte, né?
cada dia basta o seu cuidado, né? É um dos ensinos de Jesus. Alertam-nos não termos atitude inercial. Jesus diz que nós temos que agir, trabalhar, né? E não ficar esperando um salvacionismo ilusório. Dizendo-nos que é necessário buscar para achar e bater para que a porta abra, né? Por exemplo, hoje entregou as cestas, né? Não, sábado. Não, foi hoje. Dia 8 foi sábado passado? Passado. Hoje é dia 15, né? Sábado passado. Se aquelas pessoas que de alguma forma precisam desses recursos não viesse a casa, batesse, eles saberiam que a casa distribui cestas básicas? Ou souberam através de alguém, mas eles precisavam fazer isso. Aquele que está sem emprego, se ele não bater a porta, não apresentar o seu currículo, falar, estou aqui para trabalhar, o patrão vai dar-lhe o emprego? Né? Ora, se as coisas estão difíceis, complicadas, nós temos que usar a nossa inteligência, o amor que temos em nosso coração e buscar a solução. Então Jesus é sábio ao nos ensinar que devemos sim procurar aquilo que precisamos, né? Mas de preferência os valores do céu, do Espírito, né? Nestes dias em que muitas vezes nos colocamos como omissos e descompromissados com nossa vida em sociedade, Jesus nos fala que somos o sal da terra. E o sal tem finalidades, né? Uma delas é a de preservação e a outra é de dar sabor, né? Imagine se os homens vivessem totalmente estranhos uns aos outros, cada um, né, fechasse a sua propriedade, né, pusesse, né, a sua proteção e não notasse um ao outro. Tinha brilho, tinha vida o mundo em que nós vivemos. Imagine se nós não conversássemos uns com os outros, cada um vivendo com a sua própria preocupação. Né? Haveria graça, haveria beleza, haveria aprendizado, progresso. Então, né, como sal da terra, nós é que damos assim a pitada aqui. A uns salgam mais, a outros menos, a outros faltam, mas todos dão a sua contribuição para que o planeta, a sociedade, né, relacionando-se, possa trazer ali harmonia, entendimento, compreensão, amor, né, beleza, graça pelas coisas que temos aí. Porque, presta bem atenção, tudo que fazemos sempre é em prol de alguém. Não é? A maioria das coisas que nós fazemos, 99% é em prol de alguém. Por isso que, primeiramente, buscamos a felicidade do semelhante, depois a nossa. Não é? Óbvio que há pessoas que buscam primeiramente a sua satisfação, né? Mas ela sempre depende de alguém. Sim. Ele poderá fazer tudo, desde a sua alimentação. A não ser que ele se isole, vá lá, plante, adube, plante, colha, né? Trabalha, aí sim. Mesmo assim, vai chegar um momento que essa criatura fala, puxa vida, falta algo em minha vida. Né? Falta um calor, falta alguma coisa que me faz com que eu me sinta, né, filho de Deus. Esse algo, esse alguém, são as pessoas que nos relacionamos. Entre elas estão os nossos irmãozinhos inferiores, os animais, né? Que a gente deve tratar com o devido respeito. Sempre lembrando que cada um está no seu plano, né? Infelizmente, nós não podemos mudar a ordem das coisas. Alguns querem que o animal seja homem e o homem seja um animal. Cada um está no seu plano, no seu valor específico, né? Quando se mostra tão frequente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazer brilhar em nós essa luz através do que? Das boas obras que somos capazes de executar. E o que Jesus falou para nós sobre isso aqui, as obras? Quem lembra? O que Jesus falou para nós sobre as obras, né? Podeis fazer o que eu faço? E muito mais, né? Então Jesus está dizendo, olha, o trabalho tem para tudo quanto é campo, você pode fazer o que eu faço e muito mais. Talvez Jesus disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais, porque aquele tempo estava restrito a uma determinada região, né? E hoje nós temos uma possibilidade de abrangência muito maior, né? Então,
tendo boa vontade, pureza de intenção, podemos fazer muitas coisas, né? E Tiago, um dos apóstolos de Jesus, também afirmou que sem fé a obra é morta, né? Sem a confiança em Deus, sem amar Jesus, sem entender a continuidade da vida após a morte, sem saber, entender que somos espíritos imortais, podemos fazer algumas obras, mas elas não têm vida. Por quê? Nós não vemos sentido, né? Isso nos remete a Paulo, né? Daqui a pouco nós vamos voltar nele. Nestes dias onde o ter costuma sobrepujar o ser, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações. Eu estive lá no Shopping Center Norte, foi sexta, né? Por incrível que pareça, não tinha lugar para estacionar o carro. E lá fora você estaciona é multado, né? Aí imagina, né? Todo mundo reclamando das dificuldades, né? O consumo, né? Então, nestes dias onde o ter costuma sobrepujar o ser, outra coisa, não é proibido você cobiçar as coisas, você ter as coisas, você trabalhar em prol delas. Deus não proíbe nada disso. Tanto que ela faz parte dos mundos materiais, né? São elas que fazem com que a gente saia da inércia e vá atrás de alguma coisa, né? Se não fosse, nós estaríamos morando nos campos, nas cavernas, nas montanhas, né? Então, vamos dizer assim, esta necessidade de você de conquistar as coisas, ter prosperidade, é normal e natural. Agora, o excesso que é criticado, né? Quando o homem dá mais valor a estas coisas do que ao espírito, aí os valores estão invertidos e costuma dar problema, né? Então, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações, é Jesus que nos alerta para não nos preocuparmos com os tesouros que a traça e a ferrugem corroem, roubam, né? Então, ao preocuparmos demais em amontoar bens materiais, né? É como aquela publicação que de vez em quando surge no Face, né? Que o camarada é carregado, após a sua morte, carregado numa esquife de ouro, né? Tá os bracinhos para fora e os pezinhos para fora, né? Olha, nós retornamos com as mãos e os pés vazios, né? Pode ser de ouro, pode ser de prata, de diamante, mas não vai mudar nada, né? Então, Jesus também afirma, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o vosso ou o nosso coração, né? Então, são ensinos ditos há tantos anos atrás, 2000 anos ou mais atrás, que são atuais. Agora, quantas criaturas correm diariamente e maquinam, né? Usam sua inteligência para conquistar cada vez mais. Não vamos falar deles que estão aí nas mídias, tá? Para ficar cada vez mais rico. E quanto mais tem, mais querem, né? E não importam se faltam leitos nos hospitais, se falta remédio, se faltam condições de saúde, higiene e saneamento básico, se faltam escolas, né? Para esses não importam. Eles não estão nem aí. O importante é que eles se satisfaçam e muito as suas necessidades mais animais do que espirituais, né? Com certeza, muito mais, né? Mas devolverão, né, aquilo que tiraram. Como devolverão, hein? Será que só a prisão vai ajudar? Ou dará um momento de reflexão? Leva-se a reflexão no momento que você está na prisão. E depois, né? E aí você começa a refazer. Você tem a oportunidade de refazer. E quando renasce? Renasce o homem novo, né? Um homem novo, sem nada, né? Vai ter correndo, tem que lutar por tudo. Devolve tudo que tirou, né? E sempre de uma forma muito difícil, né? E principalmente aqueles que usam, né, da religião, da boa fé das pessoas para se enriquecerem. Esses são os mais culpados aos olhos de Deus. Tá? Então, essas criaturas que usam da religião, da fé das pessoas, da ingenuidade das pessoas para se enriquecerem, o castigo é duro. Mas Deus não fala o castigo será esse. Eles entendem como espíritos, né, porque lá a matéria já não esconde mais a nossa inferioridade. E eles sabem que erraram e precisam
reparar isso e pede uma nova oportunidade. Talvez leva anos para conseguir essa oportunidade, porque ela se reflete, vai visitar, vai ver, vai trabalhar, vai servir, né, vai estudar, né, ou não se arrepende e continua tão rebelde quanto antes. Nesses Deus tem um jeitinho, né? E aí não vamos nos preocupar com eles, porque nós estamos experimentando isso, que outrora talvez fôssemos iguais, né? Então, os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores que registra a humanidade. Se Jesus se retirava ao horto e lá ele fazia suas orações, horas e horas de orações a Deus, né, para reabastecer-se, para talvez vibrar amor para a sociedade ali à sua volta, aqueles povos, né? Eu acredito que ele faria o mesmo nos dias atuais. Ele se recolheria com toda a sua magnitude espiritual, toda a sua elevação, ele se recolheria, atrairia, né, pelo seu amor, outros tantos irmãos, né, que querem o bem-estar da sociedade, da humanidade, e fariam as suas vibrações, né, para poder ajudar-nos a mudar a nossa forma de pensar. Não que nós mudássemos de imediato a nossa forma de pensar e de agir, mas as vibrações ou as energias sublimes que tocariam nos nossos corações quando encontrasse, né, alguma afinidade, alguma similitude ou alguma coisa compatível como espíritos, a gente já mudaria, né? Então, nos dias atuais, eu acredito que haveria muita vibração, muita oração, muita atitude positiva de exemplo para levar aos povos mais necessitados, né, e também aos, né, aos governantes aí que usam e abusam dos seus poderes, lições de amor, assim como fizeram e fez Jesus aquele tempo, né? Então, nesses dias em que os valores nestes dias em que os valores e as instituições são questionadas e abalançam-se perante a sociedade e os homens, Jesus prossegue como modelo e guia, né? Então, essas instituições deveriam realmente ter Jesus como modelo e guia. E pouquíssimas, talvez, deveriam ser aquelas que cometeriam os deslizes, porque antes de ser as instituições, são os homens que estão ali administrando estas instituições. E o homem, muitas vezes, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, né, ele comete atos que, com certeza, vai se arrepender, mas a propagação dos problemas causados por esses atos são muito grandes, né? E as necessidades de reparações são maiores ainda. Percebam? Quando a criatura vai lá e comete um crime, ceifando a vida de várias pessoas, ele abala muitas outras pessoas, né? Ele abala a si mesmo porque ele é devedor para todos aqueles irmãos e deverá, de alguma forma, restituir a vida a eles. Os meios são os mais diversos, né? Para ele poder sentir-se bem, ou seja, sintonizado com as leis divinas. E só é possível através do trabalho. E este vem de uma forma muito rígida, muito difícil para ele depois. Mas, cheio de amor no coração, cheio de vontade, ele supera. Porque o homem tem a inteligência, né? E tem a vontade. Né? E a vontade aplicada no bem, ela abre obstáculos dos mais diversos, né? Então, Jesus é a referência indispensável para bem atravessarmos os mares encapelados da atualidade, para que a sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao porto seguro que nos aguarda após a tempestade. E aí nós, muitas vezes, ao visitar as páginas das redes sociais, né, nós vemos nossos irmãos espíritas aí direcionando o seu ponto de vista para questões, muito bem, que de alguma forma tem a ver, né, mas de uma forma assim não positiva, de uma forma negativa, né? Então, às vezes, vemos sempre o lado negativo, delinquente, e nós nos coadunamos, nós sintonizamos com outros irmãos que pensam que talvez matar da mesma forma
praticar os mesmos atos, né, seria a solução, e não é. Não é. Aquele que tiver isento de pecado, atire a primeira pedra. Né? Esse ensino de Jesus, dada àquela irmã que era adúltera, segundo as leis, né, os rituais, não, as leis e a cultura do povo judaico, aplica-se no sentido espiritual e no sentido moral. Né? Quem de nós moralmente pode apontar o dedo e falar, está errado? Né? Mas podemos dizer, não está certo, poderia ser feito diferente, e somar valores para encontrar soluções positivas, tendo como base justamente os conceitos e os exemplos de Jesus. Né? Então, por que nós vamos, tendo pego assim um irmão que roubou o mercado ou subtraiu uma outra pessoa, e nós vamos lá, junto uma multidão de pessoas vai lá e lincha e mata, de uma forma tão animalesca ou cruel quanto talvez naquele momento ele ao abordar a vítima, ele tenha agido, né? Então pagamos com a mesma moeda, ou damos a mesma face, né? Não a face oposta. É óbvio que levanta-se milhares de questões a respeito, mas se nós tomarmos como modelo Jesus, a possibilidade de errar é bem menor mesmo. Praticamente não existe a isenção total, mas é bem menor. Né? Quando Jesus foi preso, tendo sido indicado por Judas, né? E naquele momento que os guardas, os soldados do Sinédrio e os soldados romanos abordaram Jesus e o prenderam, né? Jesus não ofereceu resistência. E poderia, né? Porque os seus apóstolos, alguns deles estavam armados. Né? Usavam, porque era hábito e costume daquele tempo. Né? Jesus, se quisesse, podia pedir aos seus anjos que tirasse daquela situação. Então ele preferiu, né, enfrentar como homem todas aquelas dificuldades e mostrar que a violência gera violência. Mas o amor conduz à passividade, né, à tranquilidade, à serenidade. Se ele tivesse tomado essa decisão, não teria acontecido o que aconteceu com Não sabemos, né? Poxa, eu acho que foi a prova do amor, fez a prova no amor, a insistência dele no amor. Sim. E se cuidar que fez toda essa trajetória da humanidade, ele ter poder de até do inimigo antes mesmo do poder. Mas é muito simples de nós entendermos como uma pessoa que nasceu em berço esplêndido, não sabe das dificuldades da vida, que está acostumada a mandar, faça, né, da forma que eu quero, não questione. E nunca foi questionado, nunca foi dito nada ao contrário. Nunca soube ouvir um não. E é um príncipe, vamos dizer assim, uma princesa. Como essa pessoa poderá dizer que o seu serviçal é o seu igual? É o seu irmão? É um espírito igual a ele? Não entende essas coisas. Mesmo que Cláudia, a esposa de Pilatos, falasse a Pilatos, e falou, né? Pilatos, esse homem realmente não tem pecado. Mas os valores culturais daquele povo e a sua necessidade de poder e dominação fez com que ele calasse essa voz e praticasse e deixasse Jesus entregue ao povo. Né? Ao povo não. Né? Entregue ao governador da Judéia, né? Aos 2 governadores. Né? É muito complicado. Então, imagine aquele homem, aquela mulher realmente que nunca soube ser humilde, nunca teve condições. Os seus pais não ensinaram isso, porque vem de castas, né? Vem de sangue nobre, entre aspas, né? Percebam? Então, quando Jesus nos mostra que somos iguais, somos filhos de Deus, que devemos nos amar uns aos outros, e esse modelo, diante das dificuldades da vida, nós usarmos esse modelo, lembrarmos disso, a gente consegue frear os nossos instintos egoístas. Né? A gente consegue frear um pouco e ter um pouquinho mais de paz no coração. Né?
E se conseguíssemos, pelo menos não manifestar o nosso ponto de vista, mas calar-nos ante as muitas dificuldades e problemas que as pessoas agravam porque gostam de confusão, né? Nós conseguiríamos, levando o modelo de Jesus, levar mais paz e tranquilidade e serenidade às pessoas, né? Não é? Muito bem. E o tempo acabou, né? Então, para a nossa reflexão, Jesus nos dias atuais, né? Vamos pensar nele. Porque Natal está aí, óbvio, né? O Natal simboliza o nascimento de Jesus e todas as boas intenções, né? Parece que o coração do homem fica mais flexível às sugestões do bem e do amor, né? Então o Natal tem essa mágica, né? De tocar, levar mais harmonia entre os povos, entre as famílias, né? Eu sei que passou, o dia seguinte a gente esquece de tudo isso. Mas pelo menos lembrando de Jesus, né, com o seu amor, com a sua simplicidade, com o seu coração gigantesco, né, a gente consegue frear um pouquinho mais os nossos ímpetos e o nosso egoísmo. Né? Muito bem. Então, agora, né, vamos abrir espaço para os questionamentos, colocações, né? É um tema bem abrangente, principalmente agora que está chegando o Natal, né? Todo mundo aí se preparando aí, né? Os últimos preparativos para a ceia, os últimos brinquedos, os últimos presentes, né? Preparativos para as viagens. Sabe que vai chegar lá, tem aquela mesa farta, cheia de... Né? E tudo é motivo de confraternização. Cheio de calorias. Cheio de calorias. Depois começa o ano tentando correr atrás para perder as calorias acumuladas, né? Mas... o que é importante lembrarmos de tudo isso, né? Que é a confraternização entre as pessoas. Sim. Porque não tem dia para você fazer uma ceia, não tem momento para você fazer uma ceia. A ceia pode ser feita todo dia, a todo momento, desde que você faça e se congregue com as pessoas. Porque só nessa data, quer dizer, e os outros 364 dias do ano? Deve ser igual, né? Teria que ser igual, né? Acho que a mensagem é justamente essa. Porque Jesus tratava todos iguais, não fazia distinção. Isso que ele deixou para nós. Mesmo na ceia, quando ele fez a ceia com os apóstolos, discípulos, que lá ele ainda falou, alguém irá me trair, e depois, mesmo assim, ele partilhou com todos aqueles que quiseram partilhar da sua ceia, da sua festa, partilhar. Então, tem exemplo maior que esse? Para nós aí não é um momento de reflexão para que possamos fazer uma coisa melhor? Será que não é agora o momento? Quando o homem entende, quando ele tem o discernimento do Evangelho de Jesus, dos ensinos dele, ele muda completamente. A sua vida toma outro rumo. Paulo, né? Sim. Os apóstolos, né, de Jesus, mas Paulo, caiu, Francisco né? de Assis, grandes, que abriu tudo, abriu toda a mão de homens, tudo, né? Kardec, né? Ele quando entende, Chico, né? E vamos citar tantos outros aí, né? Quando entende a riqueza que é o espírito humano, o espírito, né, em si, quando entende que o universo não está restrito a limites, que o que é material apenas toca os nossos sentidos físicos, mas as possibilidades espirituais são das mais diversas. Mas somente é possível através da simplicidade, da pureza. Sim. Ou seja, é preciso que como está no Evangelho, né, que as vestes nupciais, ou seja, o nosso corpo espiritual, a nossa essência, a nossa atmosfera que envolve o nosso espírito tem que ser pura, isenta de qualquer mancha, nora, de vícios. E só é possível isso através da vida, e a vida que vivemos em mundos materiais e vamos, não mais necessitando nesses mundos materiais, vamos continuar nosso trabalho em mundos sidéreos, etéreos, né, quintessenciados, trabalhando sempre em prol da divindade, de Deus, levando esclarecimento a povos de outros mundos, outros orbes, né? Da mesma forma que levamos na Terra. Quando entendemos que aquilo que mais damos valor é o que menos valor tem, a gente começa a se desprender da matéria. Né? E a batalha é muito grande entre o homem, ou seja, o corpo, e o espírito. Né? Com certeza. Essa dupla natureza faz com que a gente tenha esses repentes que muitas vezes ninguém entende, né? Então, o nosso corpo animal tem necessidades e tem paixões que, na maioria dos homens, ele subjuga o espírito. E o espírito chega num grau de desprendimento que ele domina
o corpo material, o corpo animal, né? Não é? Com certeza. E Jesus facilita esse trabalho de desprendimento, que leva a algumas existências, várias existências, né? Não é assim da noite para o dia. Mas a cada um faz o que pode, né? Mas a vida é como uma escola, né? Cada dia você aprende lição nova, cada dia você gradua numa matéria. Nem todos a todos os momentos, né? Mas todos vão chegar lá, né? Com certeza. A nossa omissão também, em muitos pontos, faz com que criem-se muitas vítimas, né? Sim. Para não entrar em méritos, a omissão, às vezes, o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa vergonha, faz com que a gente freie, ou seja, a nossa falta de ação, né? Em situações que nos atingem diretamente. E a gente deixe de agir com vergonha, com medo, com insegurança, faz com que o mal, às vezes, se alastre e atinja outras criaturas. E se as outras criaturas têm o mesmo receio, então o mal envolve cada vez mais, né, com seus tentáculos. Então é preciso que a gente tenha coragem, seja bravo, para aquilo que nos afetou diretamente, moralmente principalmente, e fisicamente. E nós vemos que o autor, o agente, pode praticar crimes dando continuidade. Nós temos que perder o medo, a vergonha, o receio, e fazer a nossa parte, né? Guardar as devidas proporções, né? Porque a omissão faz com que... Imagine se todos os apóstolos fossem omissos e não levassem o Evangelho de Jesus. Com certeza ele voltaria, como tem aí as obras espíritas, né? Que também retratam o Evangelho de Jesus. Mas talvez o mundo estivesse ainda na Idade Média. Com certeza. Obrigado, Rudai. Obrigado a todos. Obrigado. Um bom final de semana. Fica tranquilo. É bom que a gente, né? Então, meus irmãos, depois de muito recebermos, né? Chegado o momento agora de doarmos e retribuirmos. Então, convido a todos, né, para que possamos fechar os nossos olhos, unindo os nossos pensamentos, elevando-os a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, aos companheiros de espiritualidade. E vamos pedir para que essas energias, esses pensamentos, possam ser utilizados pelos companheiros de espiritualidade, levando-os a todos que estão necessitados. Por todos aqueles, Senhor, que estão pelas ruas, pelas sarjetas, para que eles possam ser reconfortados, ser instruídos, para que possam modificar as suas posturas, melhorar e crescer, Pai. Por todos aqueles que se encontram nos hospitais e leitos de dor, por todos aqueles, Senhor, que clamam por justiça, para que recebam conforme merecimento e a necessidade o que eles precisam. Pelas nossas famílias, Senhor, para que possamos, no congraçamento que se apresenta, possamos aparar as diferenças, possamos vivenciar o amor, o respeito, o carinho, por todos os dias, Senhor, não somente por esse momento, para que possamos formar a grande família universal, Senhor, em benefício do amor, levando a todos os que estão necessitados. Pelas casas espíritas, pelas igrejas, pelos templos, enfim, em locais em que se reúnem pessoas para a prática do amor, para a prática do bem, que se reúnem, Senhor, em Teu nome, para que eles continuem sendo esses faroleiros iluminando a noite escura daqueles que estão perdidos pelo caminho. Vamos vibrar por todos nós, para que possamos, confiantes, Senhor, firmes no propósito da mudança, realizar, evoluir, nos modificarmos, para buscando sempre uma vida melhor, num mundo melhor. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido e aos companheiros de espiritualidade, agradecemos por essa oportunidade que nos foi apresentada nesta tarde
Que possamos, ao retornar às nossas atividades, retornar aos nossos lares, possamos retornar cientes de que estamos amparados, estamos prontos para continuar, desde que tenhamos vontade, e assim continuaremos, Senhor, a nossa jornada nesse planeta. Permaneça conosco não só por hoje, mas por toda a nossa semana. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Então vamos passar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, né? Vamos aí agradecendo aqueles que tiveram a paciência de acompanhar os nossos trabalhos, que participaram conosco em pensamento, em vibrações, todos aqueles que estão, se não presentes fisicamente, mas espiritualmente, estão ao nosso lado aí. Muito obrigado pelo amparo, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelos pensamentos carinhosos e que permaneçam conosco aí, nos acompanhando aí nessa jornada, nesse planeta maravilhoso que é o planeta Terra. Um beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser. E um bom Natal, né? Se vai se aprisionando aí, né? Talvez nós não nos vamos ver aí, porque 22, né? 21, 22. Um bom Natal a todos aí. Muita paz, muito amor. Lembrando sempre, né? Que a data, o Natal é todos os dias. Que o Natal representa o nascimento do Cristo. E ele nasce no coração de cada um. No momento que nasceu no seu coração, aí está o Natal. Aí está o momento de fazer as bodas de comemoração. Então, um bom Natal a todos aí. Muita felicidade. Um beijo no coração.